Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos falar um pouco sobre os debates que existem em torno da arqueologia. Por que tantos arqueólogos, quando se trata do texto bíblico, divergem tanto de opiniões? Porque, notoriamente, aqueles que são chamados fundamentalistas religiosos mentem tanto sobre a arqueologia bíblica? Exatamente isso. Por que os fundamentalistas religiosos mentem tanto sobre arqueologia bíblica? Eu vou falar verdades aqui neste vídeo, dando dados científicos com uma excelente referência bibliográfica. A referência bibliográfica é o livro A Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e Judá, do professor José Ademar Kaefer. Doutor, professor, arqueólogo. Na seção do seu livro A Arqueologia para Fundamentar a Bíblia, o professor trará as seguintes informações e argumentações. A grande limitação do grupo denominado conservador ou maximalista, ou seja, os fundamentalistas religiosos, assim como as escolas que se alinham com ele, é que somente se usa a arqueologia para fundamentar o texto bíblico. Seu interesse não são as ciências, a história, a antropologia, mas o conteúdo bíblico. Pode-se dizer que o arqueólogo pertencente a essa escola, quando se dirige a um sítio arqueológico, tem numa mão a Bíblia e na outra a picareta. Ou seja, ele já sabe de antemão o que vai buscar e o que pensa encontrar, definindo a priori o resultado da sua busca e comprometendo os princípios da neutralidade e das ciências arqueológicas. Ou seja, o fundamentalista religioso, ele não vai para a academia, ele não vai para a faculdade, ele não vai estudar arqueologia ou história para realmente fazer ciência, para encontrar os fatos. Não, ele já vai com um papel definido do resultado da pesquisa. Ou seja, ele não vai encontrar algo, ele vai em busca daquilo que na cabeça dele ele pensa que já existe. E ele se utiliza do texto bíblico para fazer tais conclusões e fundamentações. Preste muita atenção no dado interessantíssimo que eu trarei agora para vocês a partir do livro do professor. Na segunda metade do século XX da nossa era, se escavou exaustivamente a antiga cidade de Jerusalém para encontrar resquícios que comprovassem a existência dos palácios e fortalezas de Davi e Salomão, e mais precisamente do fabuloso Templo de Salomão. Então, foi escavado exaustivamente. Já foram em busca de encontrar estas estruturas, mas nada disso foi encontrado. Eu vou repetir para ficar claro para o fundamentalista religioso, o fanático religioso. Não há nada. Aquele local, aquelas, vamos dizer assim, imediações da cidade de Jerusalém, ou a antiga cidade de Jerusalém, aquilo já está sendo escavado há décadas. Já vamos para séculos de escavação. Exatamente. E sabe o que foi encontrado acerca das fortalezas e palácios de Davi e de Salomão? Nada. Hoje nós temos aparelhos modernos
que fazem mapeamento do solo, mapeamento geológico, através de equipamentos que emitem determinadas radiofrequências, monitoramento, escaneiam, mapeiam a região. Hoje em dia, você não precisa nem de uma pá, de uma picareta e ficar lá cavando. Você aperta um botão e toda aquela localidade é mapeada de maneira geológica. E sabe o que foi encontrado? Nada. Absolutamente nada. O que se encontrou foi nada além de uma pequena área fora dos muros da atual cidade antiga de Jerusalém, com algumas construções sem muros ou palácios. Quase um assentamento, ou seja, quase vamos dizer assim, um grupamento rural. Quase uma coisa pequenininha, um assentamento pequeno de pessoas. Esta foi a cidade de Davi, um assentamento. Você está entendendo a gravidade do negócio? Um aglomerado de casas que não poderia de forma alguma ter sido a capital de um império. Então estas são informações arqueológicas. Isso aqui é fato. Não é que quem escavou, todo mundo que foi lá escavar. Fundamentalista religioso, imparcial, ateu, todo mundo que foi lá, dedicou seu tempo, tecnologia investida. Sabe o que encontrou? Nada. Não há nada lá de Davi e de Salomão. Vamos continuar aqui com mais dados. Não tendo encontrado sinais em Jerusalém, ou seja, não foi encontrado, do poderoso reino de Davi e Salomão, ou seja, vou repetir, não encontraram nada, os arqueólogos foram buscá-los nas cidades de que Salomão teria reconstruído. Então, de acordo com a Bíblia, orientando-se fundamentalmente no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15, em que se diz que Salomão reconstruiu Azor, Meguido e Gezer, as três cidades fortaleza mais importantes do período do bronze e da idade do ferro 1. Então vamos lá, vamos escavar. Repetindo, é para massificar mesmo, é para entrar na cabeça. O que foi encontrado em Jerusalém? Nada. De Davi, Salomão, nada. Sabe o que é nada? Nada. Aí foram procurar fora. Procurando fora, vamos ler. E de fato, os sinais estavam ali, ou pareciam estar. Encontrou-se, entre outros, nos três famosos sítios arqueológicos, muralhas com o mesmo estilo de portão que continha 6 câmaras. Esse estilo só existia na camada pertencente ao período de reinado de Salomão. Presta atenção. Portanto, as provas das marcas do poderoso Império Salomônico pareciam contundentes. Pareciam, porque algumas décadas mais tarde, a arqueologia, com técnicas mais refinadas, concluiu que as muralhas que os tais portões de 6 câmaras foram construídas um século mais tarde e que pertenciam ao reinado de Acabe, rei de Israel Norte, 873 a 852 antes da Era Comum. Foi Salomão? Não, foi Acabe. Acabe foi um grande rei. Eu já fiz diversos vídeos aqui falando de Acabe, mostrando a arqueologia, provando o poderio da dinastia Onri, da dinastia de Henri, ou Onri, que era o pai de Acabe. Acabe é citado em relatos extrabíblicos e mais de um. Acabe, sim, foi um grande rei reconhecido dentro e fora de Israel, com comprovações arqueológicas. E o Deus de Acabe era o Javé, era o Jeová. O Deus de Acabe era Yud-Re-Vav-Re, não era Baal, não. Mas tem lá o texto do ciclo de Elias. Não estou discutindo com o texto. Eu estou falando a realidade, a verdade, não a narrativa textual. Na verdade, na realidade, o Deus de Acabe era Yud-Re-Vav-Re. Era o tetragrama. Isso tem achados em vários lugares em Israel. O Deus de Acabe era o tetragrama. Esse era o Deus de Acabe. Tá lá no negócio de Samaria, tá em outros locais também, relatos extrabíblicos, o próprio inimigo de Acabe dizendo que o Deus dele, que o rei dele era Yud-Re-Vav-Re. Então, é o que nós temos de arqueologia e história.
Foi também nessa perspectiva de comprovar o poderio econômico de Salomão, também já fiz vídeos aqui mostrando que, esquece, e sua influência no comércio internacional, que, por exemplo, Nelson Glueck escavou na década de 1930 o Tel el-Khelef, um pequeno monte no norte do Golfo de Aqaba. Glueck pensou ter encontrado a bíblica Azion Gaber, um porto que, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículos 26 ao 28, ficava perto de Elat, e de onde Salomão comercializava no Mar Vermelho. O arqueólogo entendeu ter encontrado ali uma verdadeira fábrica de cobre dos tempos de Salomão, tanto que denominou Azion Geber como Pittsburgh da Palestina e Salomão como magnata rei do cobre. Mais tarde se concluiu que o que Glueck pensava ser uma indústria não passava de alguns achados metálicos em um pequeno sítio que havia sido estabelecido ali no final do século VIII e início do século VII antes da Era Comum, e que no tempo em que supostamente o rei Salomão teria vivido, no século X, não passava aquela localidade de uma duna de areia. Um caso recente que ilustra bem essa ansiedade de muitos arqueólogos por encontrar rastros deixados pelos reinados de Davi e Salomão é Khirbet Qeiyafa, um sítio arqueológico situado poucos quilômetros ao sul de Bet-Shemesh. Ali foram encontrados em 2007 e 2008 ruínas de uma grande fortaleza, com muralhas, palácio e templo. E, dada a sua proximidade com Jerusalém, cerca de 30 quilômetros a sudoeste, logo foram consideradas como tendo sido construídas pelo rei Davi. Eles não perdem tempo, não precisa passar em análise, não precisa nada disso. Tá lá, tá em Jerusalém, Davi. É um absurdo isso. É um absurdo. Sem análise, sem critério, sem nada. Achou, olhou, Davi. Olha só, espirrou, é Davi. Tropeçou na pedra, Davi. Ai, meu pai. Porém, outras posições procuraram atribuí-las a Israel Norte, como foi visto mais adiante na obra do professor José Ademar Caef, provavelmente no tempo do rei Saul, pois seria mais uma prova contundente do alcance que teve o reino de Israel Norte já no seu início. Ou seja, se fôssemos colocar uma datação para esse achado, seria aproximadamente na época em que Saul teria vivido, e não na época que Davi viveu. Lembrando que há hoje técnicas cientificamente avançadas, tecnológicas, para realização de datação arqueológica. No meu vídeo aqui no canal, que eu falei sobre Göbekli Tepe, eu mostrei os métodos de datação mais avançados utilizados odiernamente. Ou seja, meus amigos, ainda há outros muitos argumentos apresentados pelo professor doutor arqueólogo José Ademar Caefer, que mostra o problema, o grande problema do fundamentalismo religioso não querer fazer história e arqueologia de maneira científica. Isso nos trouxe problemas. Problemas estes que fazem a religião caminhar sobre mentiras. Um arqueólogo deveria falar a verdade. Um arqueólogo formado, um mestre, um doutor em arqueologia, em história, que se ocupa da pesquisa bíblica, ele não deveria mentir, não deveria distorcer fatos, deveria falar até dos aspectos técnicos de como se pratica a história e a arqueologia, mas não é o que vemos. E o que vemos são milhões de pessoas que exercem a sua religião, que professam a sua fé, baseados em mentiras.
quando eu aqui por diversas vezes já falei do caráter simbólico, alegórico e às vezes lendário dos textos bíblicos, que tem uma aplicação prática, mas que passa pela linguagem simbólica e não de forma literal. De forma literal, você só vai encontrar a decepção de ver pessoas com títulos acadêmicos, mas que em nome da sua religião mentem para você descaradamente. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não acredita em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.